Opa, tudo bem? Que bom ter você aqui comigo para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai aprender a como fazer uma pele perfeitinha utilizando a separação de frequência. E hoje, finalmente você vai entender o que é separação de frequência, porque eu não vou pular etapas, tá? Eu vou te explicar direitinho. Então a primeira parte desse vídeo você vai entender o conceito de separação de frequência, porque tem muita gente que acha que é receita de bolo. Em partes é. Mas se você não entender o conceito da separação de frequência, a sua foto não vai ficar boa. Porque se fosse para colocar uma receita de bolo, eu nem precisaria gravar um vídeo aqui no YouTube. Eu colocaria lá no, sei lá, no Instagram mesmo, um passo a passo, ó, faz isso, isso, isso que dá certo. E não é bem assim. Então por isso que hoje a gente vai se aprofundar e, claro, vamos ver exemplos aqui no computador de como fazer. Eu vou editar uma foto, vou editar um rosto aqui para você no computador, para que você entenda como é feita a separação de frequência e os porquês também, porque eu acho que isso é muito importante. Olha, e eu não sou um cara pidão, muito menos gosto de fazer chantagem emocional. Longe de mim querer fazer chantagem emocional, mas puxa vida, eu tô entregando esse conhecimento, esse conteúdo assim, ó, de bandeja para você. Eu acho que você podia pelo menos fazer a sua inscrição aqui no meu canal, né? Ativar também o sininho para receber a notificação de novos vídeos. E se você deixar aquele like no final, puxa vida, aí vai estar tudo completo, hein? E se você tá nesse vídeo pensando assim, puxa, o Diego então ele é um mago do Photoshop? Não, não sou. Eu sou um fotógrafo que edito muito bem as minhas fotos com a metodologia que me atende, que resolve o meu problema, tá? Agora, não sou nenhum mago de Photoshop, mas tenho um excelente conhecimento, inclusive mais do que o suficiente para ensinar você a fazer uma boa edição na sua imagem, ok? Tô falando isso porque eu sei que você vai querer colocar comentários aqui embaixo e eu fico muito feliz com o seu comentário. Eu tenho um prazer em responder a sua dúvida, mas não é tudo que eu vou saber responder. Combinado? Então, ó, abre a sua mente nessa primeira parte aqui, porque essa explicação que eu vou dar, ela não é técnica. É uma explicação mais da lógica de como funciona a separação de frequência. Então ainda não é a instrução de como configurá-la aqui no Photoshop. Vamos fazer uma análise da pele e do que ela é composta e o que vai importar para a gente na hora da edição. A pele ela tem duas coisas, tem duas características. Ela tem a textura e ela tem a cor. O que é a textura da pele? Textura é aquilo que você sente. Quando você passa a mão na sua pele, você sente uma textura. Só que você sente coisas que você não quer sentir também, como, por exemplo, cravos, espinhas, linhas de expressão. Você pensou que ia falar outra coisa, né? Mas não tem sacanagem nesse vídeo, não. Então são cravos, espinhas, linhas de expressão, rugas, pintas e tudo mais. Isso é a textura. Agora, tem uma outra característica também da pele, que é a cor. A cor tem a própria cor da pele em si, né, mas isso não é tão relevante nesse caso. Quando eu falo de cor, são as cores oriundas de manchas na pele. Né? Nossa pele é, por natureza, manchada. A gente tem aqui na região dos olhos, por exemplo, um pouquinho mais escuro. Isso é natural, todo mundo tem. A gente tem manchas porque sim, né? Porque existem manchas na pele. Existe aquela mancha de frio. Quando está muito frio, se a pessoa é muito clarinha, os vasinhos começam a aparecer ali na pele, então também causa um pouquinho de mancha. E manchas também da própria espinha, porque se você for ver, a espinha você sente, mas às vezes ela também tem cor, às vezes ela fica rosada, avermelhada ou amarelada, né, aquele pote de maionese, mas acontece. Pode acontecer do seu cliente ou da sua cliente, no dia da sessão de fotos, tá com uma espinha muito feia lá e você vai ter que retirar, e ela vai ter uma cor diferenciada, né? Bom, por que eu estou passando esse conceito para você? Porque a gente vai trabalhar a cor e a textura de forma separada, tá? Então aqui a gente já está começando a enveredar um pouquinho para o Photoshop, ok? Então por isso que se chama separação de frequência. Então, para ficar claro e eu ter certeza de que você entendeu, textura é aquilo que você sente, cor é aquilo que você vê. Simples assim. Aí, já entrando um pouquinho na parte técnica aqui do Photoshop, basicamente o que nós vamos fazer? Você sabe que o Photoshop ele trabalha com camadas, né? Se você ainda não tem um conhecimento
tão aprofundado assim de Photoshop, não sabe o que é camada. Aliás, camada não é nenhum conhecimento aprofundado, né? É um conhecimento básico, é tipo primeira aula do Photoshop. O que eu aconselho você a fazer? A entrar para o meu clube de membros, porque lá eu ensino a partir do básico a edição de fotos. Então, se você não tem conhecimento algum em edição de fotos, vai lá, assina o clube de membros, porque eu ensino desde o Lightroom até o Photoshop. Ainda não está o curso completo lá, mas eu estou colocando aqui no decorrer dos dias, conforme eu for gravando os vídeos, editando, eu vou soltando lá, tá? Então é um curso, tem as playlists lá, que tem o passo a passo desde o início. Aí voltando àquilo que eu estava falando, então textura é o que você sente, cor é aquilo que você vê. Textura são cravos, espinhas, linhas de expressão, verrugas, cor, manchas na pele. Quando a gente fala de textura, agora já traduzindo para o Photoshop, para a separação de frequência, nós vamos chamar de alta frequência. Tá? A textura é alta frequência. E a cor, ela é baixa frequência. E o conceito da separação de frequência é justamente separar a textura da cor. E aí a gente coloca a textura numa camada e a cor na camada de baixo. Dá para fazer isso no Photoshop. Não é tão difícil, claro que no começo é comum que você fala, nossa, Diego, muitas instruções, mas você vai ver, umas 3, 4 fotos que você editar, você já vai começar a se sentir mais confortável utilizando a separação de frequência. Mas anota, conforme eu for explicando aqui, e quiser editando uma foto, vai pausando o vídeo, vai fazendo junto comigo, vai praticando, né? Tem gente que gosta de assistir o vídeo inteiro e aí depois reassiste praticando. Também é um bom método aí de estudo. Cada um tem o seu tempo e eu respeito isso. Então, dito isso, entendendo essa parte teórica, espero que você tenha entendido. Se não entendeu, coloca nos comentários aqui do vídeo, por gentileza. Vamos aqui para a tela do computador. Conforme eu for digitando as teclas de atalho, vai aparecer aí na tela para você, tá? Mas esse software que eu uso para mostrar a tecla de atalho, algumas teclas elas aparecem erradas, mas é bom para você pelo menos ter uma referência. Então assim, olha, eu vou falar a tecla de atalho que eu utilizei, e aí você considera o que eu falei, não necessariamente aquilo que apareceu na tela, tá bom? Então vamos lá, estou aqui com a fotografia que eu fiz da belíssima Gabi. E aqui a gente vai começar fazendo uma análise dessa foto, isso que é o mais importante. Tá? Outra dica de estudo, tá? Faça laboratório. Laboratório que eu digo é isso, ó. Abre a foto, analisa, estuda a foto, tá? Principalmente no começo. Depois, quando você tiver mais prática, você ainda vai fazer isso, só que a prática vai te permitir que você faça de uma maneira mais rápida. Mas no começo faz tudo com muita calma, até dar certo. Tá dando tudo errado, sabe o que você faz? Levanta, respira, vai tomar uma água, se hidrata, assiste um vídeo qualquer aí no YouTube, depois você volta na edição, tá? Porque quando a gente está muito nervoso, a gente não consegue mesmo resolver as coisas. Então eu vou ampliar essa foto, vamos fazer uma análise do rosto dela aqui e ver o que a gente precisa corrigir. Nós temos aqui, olha, um rosto com algumas lesões, algumas linhas de expressão, e a gente vai remover isso. Só que essa foto da Gabi é uma foto que está até tranquila de resolver. Pelo seguinte, se você for ver aqui, deixa eu pegar a ferramenta de seleção, vou pegar aqui o laço. Ó, a gente tem aqui algumas lesões, porém a gente tem uma área limpa também na pele dela. No rosto, a gente tem lesões aqui na testa, mas também a gente tem uma área limpa na testa. Por que é importante que a gente tenha essas áreas limpas? Porque a gente vai literalmente usar a área limpa como referência para colocar essa área limpa em cima de uma área que está com lesão. Só que a gente vai fazer isso de uma forma que fique natural. O objetivo da separação de frequência é que qualquer pessoa que olhe a foto, que a pessoa não saiba onde estavam as lesões. E aí o primeiro passo é duplique a camada. A gente tem aqui ó, o plano de fundo, eu vou duplicar 2 vezes. Então, ó, Ctrl J novamente. Criei 2 cópias aqui da camada. E aí eu vou renomear. Duplo clique, aí eu digito aqui alta frequência. E aqui embaixo eu vou digitar baixa
frequência. Renomear as camadas é importante quando você vai fazer separação de frequência. Daqui a pouquinho você vai entender o porquê. Dados os nomes aqui às camadas, eu vou ocultar a camada de alta frequência. Por enquanto não teve mudança nenhuma porque a gente não fez nada. A gente só duplicou as camadas e renomeou. Aí, aqui na camada de baixa frequência, ó, tenha certeza que ela está selecionada. Você vem no menu Filtro, Desfoque, Desfoque Gaussiano. Eu vou zerar aqui o desfoque para você entender o que a gente vai fazer aqui. A camada de baixa frequência, lembra que eu falei que ela vai ter só cor, ela não vai ter textura? Então, através do desfoque gaussiano, eu vou eliminar a textura. Então eu vou aumentando aqui o nível de desfoque. Ó, certifique-se de que a opção visualizar esteja habilitada para que você possa ver em tempo real conforme você vai ajustando aqui o raio do desfoque gaussiano. Ó, ainda consigo ver as espinhas, os cravos, então vamos aumentar mais isso daqui. Opa, aqui já está começando a desaparecer. Vamos jogar aqui um raio de 16. Olha só, já não vejo mais a textura. Eu vejo basicamente cor. Mas ainda dá para ver aqui onde estavam as espinhas do rosto dela. Só que isso daí, lembra que eu falei no comecinho desse vídeo, quando eu estava falando da parte do conceito de separação de frequência, que a espinha, ela não é só textura, ela é cor também. Então aqui, tudo bem ficar aparecendo a cor. Tá? Então eu coloquei aqui um raio de 16 pixels, e aí eu vou clicar em OK. Pronto. Fizemos a primeira etapa da separação de frequência. Feito isso, eu habilito a camada de cima, que é a camada de alta frequência. Habilito não, né? Eu mostro a camada de cima, porque ela estava oculta. Como na camada de cima a gente não deu desfoque nem nada, a foto, né, parece normal, igual saiu da câmera. Então, agora eu seleciono a alta frequência, dando um clique aqui na camada de alta frequência, vou ao menu Imagem, opção Aplicar Imagem. Em origem, eu não mexo, porque a origem é o nome do arquivo. Então aqui é o nome que saiu da minha câmera, provavelmente no seu Photoshop vai ter outro nome, porque é o nome do arquivo que saiu da sua câmera. Aqui em camada, aqui sim eu vou escolher a camada que eu quero usar para aplicar a imagem. Aqui está escrito mesclado, né, que ele considera todas as camadas, não é isso que eu quero. Eu vou clicar na setinha para baixo e escolher a camada de baixa frequência. Aí está a explicação do porquê é importante nomear as camadas. Então a gente vai usar a baixa frequência. E aqui a mesclagem, a multiplicação, a gente vai escolher a opção subtrair. Aí aqui embaixo de subtrair, você vai configurar exatamente igual está o meu aqui, caso já não esteja, tá? Se é a primeira vez que você aplica imagem, é muito provável que ao invés da foto ficar cinza aqui na tela, ela fique preta. Mas se você colocar escala 2, deslocamento 128, aí você vai ver que sua imagem vai ficar muito parecida com a minha. Opacidade deixa 100% e essas duas opções você deixa desmarcada. Tá? Então se quiser dar um pause aqui no vídeo para anotar do jeito que está a minha configuração, anota e aí depois você clica em OK. Percebe o que ele fez aqui, ó. Lembra que eu falei que a gente vai tirar a textura, a gente vai separar a textura da cor? Foi o que ele fez. Olha só, você não está vendo mais cor nessa foto, só que você consegue enxergar a textura. A textura inclusive ficou bem evidente agora na foto. Aí o próximo passo é a gente mudar aqui o modo de mesclagem dessa camada de alta frequência. Eu clico aqui e escolho luz linear. Pronto. Agora ela já voltou à aparência que tinha na foto original, porém com as camadas separadas. Eu tenho uma camada que é só de textura, alta frequência, e embaixo eu tenho uma camada só de cor, baixa frequência. Tá? E tem que estar sempre nessa ordem, a de cima é alta frequência, a de baixo é baixa frequência.
Aqui onde está escrito luz linear, que é o modo de mesclagem das camadas, ficou esse contorno azul e é bom tirar ele, tá? Para tirar ele você dá Enter ou ESC, porque às vezes você vai usar algum teclado, algum atalho no teclado e você fala, puta, mas não está funcionando, porque tem esse bendito highlight azul aqui em volta da mesclagem, né? Quando você clica aqui, ó, ele fica esse contorno e aí ele não deixa você fazer outra coisa. Então só dá um Enter ou um ESC que já vai voltar ao normal. Aí, só para a gente finalizar essa etapa, que é preparar aqui o terreno para separação de frequência, nós vamos selecionar as duas camadas de separação de frequência, a alta frequência e a baixa frequência. Se você não sabe, com uma selecionada você segura o Shift e clica na de baixo. Aí você vai ver que ela vai ficar cinza, um cinza um pouco mais claro aqui, significa que as duas estão selecionadas. E agora a gente pressiona as teclas Ctrl G para agrupar, colocar a separação de frequência dentro de um grupo. E aí eu vou renomear. Separação de frequência. Aí eu clico nessa setinha aqui do lado para poder abrir novamente e ver as camadas que eu acabei de criar. E pronto, agora é só a gente começar a corrigir. Para corrigir essa foto, você pode usar qualquer ferramenta que faça cópia de áreas da imagem. Então a gente tem aqui, ó, o pessoal gosta muito de usar a ferramenta carimbo. Dá certo? Dá. Tem aqui também a ferramenta correção, que também dá certo. A ferramenta correção, ela é boa quando você vai pegar uma área maior para corrigir. Agora, a que eu gosto mesmo de utilizar é essa ferramenta aqui, ó, ferramenta pincel de recuperação. Aí só dá uma olhadinha aqui nessa barra de cima minha e ver se o seu tá igual, tá? Modo normal aqui de mesclagem, origem amostra, né? Aqui tudo desabilitado, a amostragem vai pegar da camada atual, inclinação não precisa deixar nada e difusão deixa 5. Por que eu gosto de utilizar essa ferramenta aqui ao invés do carimbo? Porque essa ferramenta ela permite que eu pegue uma área só como referência e corrija tudo em volta. Com o carimbo, isso se torna um pouquinho mais difícil de fazer. Então vamos lá, vamos começar a ampliar a imagem aqui. Vamos começar pela testa dela. Então eu tenho aqui, ó, vamos pegar essa espinha aqui que é a mais protuberante. Eu aumento um pouquinho o tamanho da ferramenta, é só pressionar o fecha colchete no teclado para aumentar. Uma outra coisa que é importante você fazer é clicar com o botão direito, quando você já tiver com a ferramenta selecionada, e ver se a rigidez aqui está em 0. Por que eu coloco essa rigidez em 0? Porque ele fica um degradê em volta da correção. E isso faz com que a transição entre a área corrigida e a área original não fique evidente, então fique alguma coisa natural, uma fluidez, né, na pele ali. Senão, caso essa rigidez aqui esteja alta, vai ficar muito evidente a área que foi corrigida. E lembra que eu falei, né, a ideia de se corrigir uma foto é que a pessoa que olha a fotografia não saiba que ela foi corrigida, né, não saiba que tem um Photoshop ali. Então vamos lá, vou pressionar o Alt. Aí agora o meu cursor do mouse virou um alvo, que é da onde eu vou pegar a referência. Cliquei aqui, peguei uma referência de uma área limpa da pele dela. E agora eu vou clicar em cima dessa espinha aqui, ó. Então, olha só, com um clique eu já resolvi. Sumiu a espinha. E aí você vai corrigindo. Então, ó, aqui, por exemplo, eu vou pegar essa área limpa, seguro o Alt, clico. E aí eu vou corrigindo. Olha só. Eu não gosto só de ir lá e dar um clique, eu gosto de dar uma esfregadinha em volta para pegar um pouquinho da área em volta ali também e corrigir. Esse processo todo demorou porque eu estou explicando para você com calma, para que você entenda, mas você vai ver que é bem rápido de fazer, na verdade. Aqui, estou removendo as linhas de expressão. Olha que linda que está ficando a pele dela. Tem uma aqui perto do olho.
Tá vendo? Quando a gente olha a foto e fala, nossa, tem muita espinha, dá a impressão que é uma foto difícil de editar, mas não é. Se tiver áreas ali de onde você consegue buscar referência... Ó, tá vendo que eu estou pressionando Alt? Cada vez que eu pressiono Alt, eu busco uma referência diferente, porque não adianta nada você pegar uma referência da testa e querer editar a bochecha. A textura da testa é diferente da textura da bochecha. Então você tem sempre que pegar a referência mais perto possível da área que você vai corrigir. Então aqui, ó, o queixo, ó. Pressionei Alt e peguei essa área limpa. E agora eu vou começar a corrigir o queixo, tirar as espinhas aqui do queixo. As lesões, né? Ó, tem esse bigodinho chinês, tá? A separação de frequência ela não serve só para espinha. Dá para tirar o bigodinho chinês aqui também. Sei que nenhuma menina gosta disso aqui. Tem muita gente que põe até botox para tirar, né? Olha só. Rapidinho eu corrigi a pele da Gabi. Tá vendo? Inclusive tem uma versão estendida desse vídeo lá no clube de membros do meu canal, onde eu ensino a editar não só o rosto, como ensino também a editar corpo, e também eu mostro alguns outros exemplos, algumas outras nuances. Vamos ver o antes e o depois do rosto da Gabi? Apertei o Alt sem querer, ignora aqui, tá? Eu vou ocultar esse grupo aqui que eu criei, né? Essa pasta. Antes, depois. Antes, depois. Bem mais limpinha. Beleza. Aqui eu trabalhei na alta frequência. Corrigi aquelas áreas que tinham cravos, espinhas e linhas de expressão. Agora eu venho aqui em baixa frequência. Porque eu também consigo editar a cor. Eu consigo suavizar também essas manchas aqui. Suavizar é um eufemismo, né? Eu consigo excluir essas manchas. Só que excluí-las de uma forma que fique natural. Você pode ver, ó, aqui você ainda vê onde tem as espinhas, onde tinham as espinhas, porque ficou a marca, né? Eram espinhas que estavam avermelhadas. Então a gente vai tirar esse avermelhado. Então, cliquei aqui na ferramenta Laço. Aqui na difusão, eu colocaria uns 15 pixels aqui na difusão. Por quê? Também, a mesma coisa que eu falei lá da rigidez da outra ferramenta. Você precisa ter uma transição suave entre a área editada e a área que não foi editada. E agora eu vou selecionar a região onde eu quero acertar a cor aqui, tirar as manchas. Eu não vou selecionar o rosto inteiro de uma vez. Eu vou por partes e sempre respeitando a anatomia do rosto. Esse é o pulo do gato que vai fazer com que a sua fotografia fique com um aspecto natural. Selecionei aqui a área. Para você ver se a transição está bem suave entre a área selecionada e a área que não está, pressiona a letra Q no seu teclado. Olha lá. Vou até ampliar para você ver. Olha só, tá vendo que não está uma linha dura aqui? Ela está uma linha esfumada, que é justamente essa transição suave que eu quero entre a área editada e a área que ainda não teve edição. Enfim, selecionei essa área que eu quero corrigir, eu venho aqui no menu Filtro, Desfoque, Desfoque Gaussiano. Aqui está 16 ainda, que é o número que eu usei lá na preparação da separação de frequência. Então, para corrigir, eu aplico novamente o desfoque gaussiano, só que agora eu preciso jogar um valor um pouco maior aqui, né? 16 não foi o suficiente para sumir com as manchas do rosto dela. Geralmente eu jogo o dobro, mas isso não é uma regra absoluta. Se você jogar o dobro e ficar muito forte, aí você diminui. Então vamos tentar o dobro aqui, ó, 32. E vou dar um OK. Vou tirar a seleção pressionando Ctrl D. Olha só. Acho que com 32 ficou natural. Ele sumiu as manchas. Só para você ver antes e depois. Antes, depois. Mas teve um problema aqui. Eu achei um problema aqui. Eu vou dar um Ctrl Z. Aqui, olha, 32, apesar de ter corrigido, ele
Quando você dá o desfoque, ele pega várias áreas aqui para fazer o desfoque, inclusive essa área de sombra. Então ele puxou um pouquinho de sombra aqui para o rosto dela. Para corrigir isso, eu seguro o Alt e aí eu removo essa parte da seleção que estava aqui, ó. Pronto. Que era uma parte que estava muito próxima a essa área de sombra. Precisa ter cuidado com isso, porque senão você traz manchas que antes não existiam. Então agora, novamente, eu vou aqui no menu Filtro, Desfoque, Desfoque Gaussiano. Pronto. Ok. Se por um acaso você precisar corrigir uma mancha que esteja muito próxima a áreas de sombra, ou próximo ao olho, à sobrancelha, né? Porque quando a gente dá o desfoque, o que ele faz? Ele mistura as cores ali, basicamente, que estão próximas, né? Se você precisar mexer numa área que seja muito próxima, tenta dar um nível de desfoque um pouco menor. Vamos pegar essa outra região aqui, ó. Aqui tá com menos manchas, mas tem também. Então eu seleciono aqui. Ó, tá vendo que eu não peguei a sombra do nariz? Eu contornei a sombra do nariz. Tudo isso para não perder a naturalidade da luz e sombra. E aí eu vou lá. Filtro, desfoque, desfoque gaussiano. Ok. No começo, sempre dá um Ctrl D para tirar a seleção e ver como que a foto ficou. Às vezes com a seleção você se atrapalha um pouco, ou pode se atrapalhar um pouco. Diego, eu preciso toda hora ficar indo lá, filtro, desfoque, desfoque gaussiano? Não, você pode criar uma tecla de atalho. Agora, se você não sabe como é que cria uma tecla de atalho, deixa um comentário aqui embaixo desse vídeo que eu vou ensinar você a criar as teclas de atalho aqui no Photoshop para aqueles recursos que você mais utiliza. Eu mesmo criei aqui uma tecla de atalho para o desfoque gaussiano, que é o Ctrl Cedilha. Aqui na tela ele aparece outra coisa, né? O Ctrl ponto e vírgula, mas não é, eu criei o ponto cedilha como atalho aqui. Lembra que eu falei para não se apegar a essas teclas que aparecem na tela, né? Ctrl cedilha, ele abre o desfoque gaussiano, não precisa ficar toda hora indo lá no menu, né? E haja paciência, você vai demorar aí 3 horas para editar 5 fotos. E assim, ó, nariz, eu não sei se eu vou editar não, porque o nariz dela tá bem limpinho. É engraçado isso, né? O nariz tá bem limpinho. Mas aqui essa área do nariz, ela não tem mancha. Assim, tem umas sardinhas, né? Mas eu acho bonitinho essa sardinha, então não vou tirar não. Tá? A regra é simples. Se a área tá boa, não edita. Você só vai editar uma área boa se quando você fizer a separação de frequência na foto, a área que não tem essa correção fica muito diferente da área que tem. Aí você acaba fazendo em tudo só para ficar igual, tá? Olha só que rostinho bonitinho, perfeito. Olha essa pele aqui, ó. Fecha o olho e abre de novo e me fala onde que estavam as espinhas, os cravos e as marcas de expressão. Você não vai saber falar, né? Você não vai saber onde estava. Vamos ver o antes e o depois? Antes, depois. Antes, depois. É isso. Feito isso, salva sua foto e já está pronta para entregar lá para o seu cliente ou para postar nas suas redes sociais. É assim que a gente faz uma pele perfeita de rosto, e eu volto a te lembrar que existe uma versão estendida desse vídeo lá no clube de membros aqui do meu canal, onde eu vou ensinar a editar rosto, eu vou ensinar a editar corpo e eu vou dar outros exemplos também, porque existem outras nuances, outras coisas importantes que você precisa saber. Então, se você já pegou bem o conceito, a lógica da separação de frequência, considere deixar aquele valeu demais aqui embaixo aqui no meu canal, vai me ajudar bastante. Se não puder deixar um valeu demais, deixa o seu like. Agora, se você ainda está com alguma dúvida, precisa de uma explicação mais aprofundada, eu aconselho fortemente que você faça parte lá do meu clube de membros, por 2 principais motivos. O primeiro deles, eu dou uma explicação completa não só sobre separação de frequência, como sobre outras coisas também. Eu atendo a muitos pedidos por lá.
O pessoal que faz parte do clube de membros coloca, Diego, eu queria saber de tal coisa. Aí eu procuro gravar um vídeo, se tiver dentro das minhas possibilidades, claro. E o segundo motivo é que custa menos do que um pastel, então você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo para assinantes do meu clube de membros por um valor bem baixinho que cabe no seu bolso. Então, eu recomendo. Aí vai de você. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha aprendido, coloque suas dúvidas aqui embaixo, seus comentários, e se você ainda não fez a sua inscrição lá no começo do vídeo, puxa vida, que mancada, hein? Eu acho que a hora é agora, né? Aproveite esse finalzinho de vídeo, desce aqui, faz a sua inscrição, ativa o sininho para receber as notificações, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, e claro, se quiser comprar equipamentos fotográficos, tem os meus links exclusivos aqui dos equipamentos que eu utilizo, para compra na Amazon. Um forte abraço, bons jobs, prosperidade na sua vida, edita bonitinho as suas fotos e, claro, nunca deixe de fotografar.